Agora, nesse terceiro bimestre, vamos estudar campo eletromagnetismo. Mas para chegarmos até lá, temos que entender o que são ímãs e o que. Assim vamos, ao decorrer, aprendendo sobre o eletromagnetismo. Mas primeiro vamos. O que é um ímã? Ímã é todo objeto que gera um campo magnético. O que é esse campo magnético? São linhas de induções magnéticas. Aí os ímãs vão ter dois tipos, os naturais e os artificiais. Qual que é o natural? O natural é aquele ímã que você se encontra na natureza, que é a magnetita. Esse é um tipo de ímã natural. Agora, o artificial. O artificial é aquele que, quando você aproxima ele de um ímã natural, ele absorve propriedades magnéticas. Então ele se torna um ímã artificial. Propriedades de um ímã. Temos aqui um ímã. Ele com polo norte e polo sul. Sul e o ímã. O ímã vai ter polo norte e polo sul. Sendo representada o polo norte, o lado positivo, e o polo sul, o lado negativo. O ímã tem a propriedade de atração de objetos, de determinados objetos. Agora supondo a relação entre dois ímãs. Temos um ímã, um próximo do outro. Norte, norte. Vocês lembram lá, enquanto vocês estudaram eletricidade, a partícula, cargas elétricas, cargas negativas. Cargas elétricas, cargas negativas, elas se atraem. Então, quando o ímã estiver com o polo sul e o outro polo norte, eles vão se atrair. Agora, quando é cargas iguais, eles vão se repelir. Se for ímãs, quando tiver polo norte com polo norte, um próximo do outro, vai haver uma repulsão entre eles. Repulsão. Polo norte e polo sul, eles vão se repelir. Sul com norte, eles vão se atrair. Quando norte com norte eles se repelem, sul com sul se repelem. Eles vão se atrair só quando for sul e norte ou norte e sul. Como que fica? Vocês viram lá nas cargas elétricas, elas soltam linhas do campo elétrico. Agora aqui vai ser as linhas do campo de indução magnética. Elas vão sair do norte e entrar no sul. As linhas de indução magnéticas vão sair do norte e entrar pelo sul. Por isso aqui que elas vão se atrair ou se repelir. Porque que quando as linhas de indução saem do norte e entram no sul, elas fazem esse movimento. Quando é norte com norte, o que acontece? As linhas de indução estão saindo desse ponto e também desse ponto. Elas vão se repelir. Por isso que vão se afastar. Quando polos diferentes, eles vão se atrair. Agora, outra propriedade dos ímãs. Temos um ímã polo norte, polo sul. Quando você divide
ele ao meio, o que vai acontecer? Eu vou ter um ímã polo norte, e um sul. Eu dividi no meio. Então, essa metade vai ficar sul e a outra norte? Não. Quando você divide o ímã no meio, ele vai adquirir polo norte e polo sul. E o outro pedaço vai ter também o polo norte e o polo sul. Se eu divido esse ímã novamente, você terá um ímã menor com dois polos. O norte e o sul, norte e sul, norte e sul. Então sempre que você divide um ímã, ele sempre terá um norte e um sul. Agora vamos falar sobre campo magnético. Campo magnético, pessoal, são as linhas de indução, como eu falei anteriormente, que é saindo do norte, elas estão saindo do norte, e entrando no sul. Certo, mas o que é esse campo magnético? O campo magnético vai determinar a intensidade das linhas de indução. Vamos ver aqui nesse ponto aqui do norte tem mais linhas de indução do que nesse ponto. Então quer dizer que o campo magnético tem uma intensidade maior nas extremidades do que nos lados. A intensidade do campo magnético aqui é grande e aqui também, porque aqui estão saindo as linhas de indução mais concentradas. E aqui a concentração de linhas de indução entrando é maior. Agora nesse ponto aqui, esse campo magnético tem uma intensidade menor. Como que vai ser a representação do nosso campo magnético? Vai ser representado pelo B, o vetor B. Então, esse daqui é um campo magnético variável. Por quê? Porque cada determinado ponto, ele vai ter um valor de intensidade. Agora, e o campo magnético uniforme? Aqui é uma ferradura, as linhas de indução saindo do norte para o sul. Esse daqui é o campo magnético paralelo, que as linhas de indução estão paralelas uma à outra. Então aqui, a intensidade desse campo magnético, vamos pegar dois pontos, aqui e aqui. Vocês viram que tem a mesma quantidade de linhas passando por dentro desses círculos? Então a intensidade desse campo magnético não varia. Ela vai ter a mesma intensidade em qualquer ponto que você escolher. Agora vamos falar do campo magnético terrestre. Todos sabemos que ele tem o polo norte e o polo sul. Mas e por que está escrito geográfico? Então aqui, quando lá a bússola, ela aponta para o norte, certo? Então aqui, estou pondo a bússola aqui, o norte do ímã. Está apontando para o norte. Então eles começam a chamar esse ponto aqui de norte. Mas vocês lembram que norte, quem que são as atrações? Sul e norte, norte e sul, sul e sul, norte e norte. Quando é sul e norte, há uma atração. Norte e sul também há uma atração. E sul, quando é polo sul com polo sul, eles vão se repelir. Com polo norte, a mesma coisa, eles vão se repelir. Então, o porquê que o ponteiro da bússola aponta para o norte magnético? Se aqui é norte, então para que lado que ela irá apontar? Não é para o sul? Então, eles chamam esse ponto aqui de norte geográfico, polo norte geográfico, mas temos aqui o polo sul magnético. Nesse ponto aqui, ó, é o polo sul
magnético. Se aqui é o polo sul magnético, então aqui vai ser o polo norte magnético. Mas o porquê disso? Polo sul geográfico, polo norte magnético. Mas é simples, o sul não aponta para o norte. Esse ímã aqui, ele não vai ser atraído pelo polo norte magnético. Olha aqui, sul é atraído pelo polo norte magnético. Então essa ponteira estará apontando para o norte magnético. Enquanto o polo norte magnético aponta para o polo sul. Então aqui é o eixo da Terra do polo norte geográfico. E aqui vai ter um outro eixo magnético. A diferença desse eixo aqui vai ser de 11,5 graus. Ele vai ter uma diferença de 11,5 graus do eixo dos polos norte geográficos para o eixo dos polos magnéticos. Então, pessoal, agora tem uma lista de exercícios para vocês responderem. Qualquer dúvida, me procurem. Espero que tenham gostado dessa aula. E a próxima aula vamos continuar com o conteúdo de eletromagnetismo. Muito obrigado.